Amém. Boa noite aos irmãos, paz e graça. Eu convido vocês a abrirem comigo as suas Bíblias, lá na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos terminar o capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo número 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai usar alguns textos ao longo da reflexão. Então permaneça com a sua Bíblia aí em mãos para facilitar o andamento da nossa reflexão. Efésios 2, verso 11, diz assim: portanto lembrai-vos de que vós outrora éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que ao longo desses próximos minutos, teu Espírito venha ministrar nos nossos corações, venha abrir a nossa vida para receber a tua palavra e que ela gere resultados na vida da tua santa igreja. É o que nós te pedimos. Conduz esse momento para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, não existe uma necessidade tão grande no mundo como a necessidade da paz. Talvez pelo menos uma das maiores necessidades da humanidade seja a necessidade de paz. Os Estados Unidos até hoje vivem os efeitos de muitas décadas de segregação racial, de racismo naquele país, e até hoje ainda esses efeitos estão presentes ali. A gente vê no Oriente Médio conflitos de séculos, conflitos religiosos, conflitos políticos. Há uma necessidade grandiosa de paz, de harmonia naquele lugar. Assim como nos nossos dias, no nosso próprio país, a gente vê como tem se acentuado as discussões em torno da política especialmente, e como isso tem afastado pessoas, afastado amigos, tem criado inclusive distanciamento entre pais e os próprios filhos muitas vezes, e a impressão para muitos pais inclusive, é como se houvesse assim uma barreira de concreto, um muro de concreto, com arame farpado, com cerca elétrica, e parece que é intransponível essa barreira, tamanha a distância dos filhos, tamanha a distância da compreensão do mundo. Então a gente vive conflitos muito grandes nos nossos dias. Há uma necessidade grandiosa de paz, de aproximação, de reconciliação, mas como eu falei muitas vezes, parece que isso é impossível. Parece que é difícil demais ter reconciliação entre as pessoas. Às vezes a gente tem dificuldade de ter reconciliação na própria igreja, da gente caminhar em unidade, da gente caminhar em comunhão, da gente caminhar no mesmo espírito, em sintonia, como a Bíblia nos admoesta, que deve ser como uma orquestra, algo em sincronia, uma mente e um coração. Mas os conflitos, não só esses que eu citei, mas de diferenças de percepções, de opiniões, visões de mundo, vão afastando muitas vezes e atrapalham o andamento da própria igreja, da família, e em muitos outros exemplos que a gente poderia citar aqui, de relações humanas. E a pergunta que a gente deve fazer: será que é possível resolver esses conflitos? Será que é possível ter unidade?
Será que é possível ter reconciliação na sua família, na sua casa? Será que é possível encontrar reconciliação na igreja de Jesus? E Paulo começa esse texto falando primeiro de um exemplo histórico de conflito. Um conflito que ele cita aqui nos primeiros versículos, que não é um conflito que durou anos, não é um conflito de séculos, é um conflito que durou milênios. É o conflito de judeus e de gentios. Ele começa o versículo 11 falando de um exemplo de conflito milenar, um conflito histórico. E quando ele fala no versículo 11 sobre a circuncisão, ele não está falando isso trazendo aprovação para a circuncisão feita na carne como um fator que vai gerar justificação para as pessoas. Paulo só cita esse exemplo para falar de algo que os gentios estavam alheios, que eles não sabiam sobre o pacto de Deus com Israel, eles não sabiam sobre aquilo que Deus havia estabelecido com o povo de Israel, sobre as leis, os valores. Ele só cita esse exemplo para falar que os gentios de fato estavam alheios a algo que Israel estava consciente. Ele não está de modo algum aqui dando credibilidade para essa ideia de justificação por meio da circuncisão feita na carne. Mas esse conflito, Paulo fala que ele tinha um repúdio dos judeus para com os gentios. Havia um repúdio no coração de todo judeu em relação aos não-judeus, em relação aos gregos, em relação aos romanos, em relação aos outros povos. E a gente vê que de fato isso acontecia, por exemplo, quando a gente abre a Bíblia em João, capítulo 18, verso 28, quando os judeus levam Jesus até o pretório para falar com Pilatos, e o texto diz que eles não entraram no pretório porque a Páscoa estava chegando, e eles não queriam se contaminar para poder participar da celebração da Páscoa. Por que se contaminar? Porque eles estariam no mesmo ambiente de um pagão, de um gentil. Isso era tão forte na cultura judaica que o próprio apóstolo Pedro precisou ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus para entender que Deus não tem essa distinção de povos como os judeus acreditavam. Lembra no capítulo 10 de Atos, quando ele envia Pedro à casa de Cornélio, e aí quando Pedro chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele diz: ora, vocês sabem que um judeu não entra na casa de um pagão, não entra na casa de um gentil. Por quê? Porque a gente se contamina. Então essa visão de ver o outro como impuro, de ver o outro como inferior, de ver o outro como alvo da ira de Deus, como alguém que eu não posso ter laços, como alguém que eu não posso ter comunhão. Pedro, mesmo depois de andar com Cristo, mesmo depois do dia de Pentecostes, ainda possuía nele esses preconceitos na cabeça, na alma, e precisou ser quebrado isso pelo Espírito de Deus, para ele entender a dimensão do propósito de Deus. É curioso acontecer isso no capítulo 10, sendo que capítulos antes, Jesus havia dito lá no capítulo 1, vocês vão ser minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. E mesmo depois de Jesus ter dito isso, Pedro ainda carregava preconceitos, dificuldades etnocêntricas, colocava a sua cultura acima de tudo. O próprio apóstolo Pedro com essas dificuldades. Se um judeu se casasse com uma gentia, se um judeu se casasse com alguém fora do povo, ele era considerado pela comunidade judaica como alguém que fosse morto, já estava morto para eles, era considerado como alguém morto. Tamanho esse desgosto para com os outros povos, esse repúdio. E por outro lado, a situação dos gentios é descrita de fato como alguém alheio à parte dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. O versículo 12, se você quiser acompanhar comigo, Paulo fala primeiro que esse povo vivia sem Cristo. Como gentios, eles não tinham a mesma expectativa messiânica. Como gentios, eles não tinham luz, viviam em trevas, viviam na escuridão, não tinham referência, não tinham iluminação. A situação deles sem Cristo é alguém sem luz, alguém sem expectativa. Viviam, ele vai dizer, separados da comunidade de Israel. Estavam sem a bênção, estavam sem as leis, porque o povo de Israel tinha bênção, tinha um pacto com Deus. Tudo bem que eles deturparam tudo isso, fizeram uma coisa horrorosa com algo que era para ser uma bênção, mas eles não tinham essa bênção de ter uma comunhão com o próprio Yahvé, de ter as leis, de ter valores que
os guiariam, que os norteariam, que orientariam as suas vidas. Eles não tinham isso. Estavam à parte dessa bênção, dessa lei, estavam estranhos à aliança da promessa. Ele vai dizer uma terceira coisa que ele vai dizer aí, eram ignorantes em relação ao pacto de Yahvé com Israel, estavam sem esse compromisso de Yahvé com Israel, era um povo, ele vai dizer em quarto lugar, sem esperança, por isso que eles se entregavam aos prazeres. É um povo que não tinha esperança para outra vida, por isso que se entregava a alma para satisfazer os prazeres dessa existência. O hedonismo é algo muito presente na filosofia grega, na mentalidade grega. Então esse povo se entregava aos prazeres dessa vida. Por isso mesmo o apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas, que se nós não temos esperança para além dessa vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos entregar a vida para os apetites terrenos, para os apetites carnais. Então Paulo está falando desse povo que por não ter esperança na Nova Jerusalém, na vida abundante, esperança em Deus, se entregavam aos prazeres. E por fim ele vai dizer que de fato os gentios eram um povo sem Deus, que não significava que eles não se curvavam a outros deuses, porque havia idolatria, especialmente em Éfeso. Lá no início da nossa reflexão sobre Efésios, a gente viu o templo de Ártemis, da Diana, a deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma das maravilhas daquela época. E então assim, havia uma idolatria muito grande, que inclusive era um dos pilares econômicos de Éfeso. Um dos pilares que sustentava a cidade de Éfeso era a própria idolatria da deusa Diana, da deusa Ártemis. Isso sustentava a cidade. E é por isso que Paulo é perseguido severamente, porque ele mexeu no lugar errado, ele mexeu com a caixa de marimbondo de Efésios, dos Efésios. Ele foi lá e mexeu com o ganha-pão de muitos Efésios, porque o Evangelho faz isso. O Evangelho, quando chega, ele abala as estruturas que não estão conectadas com Deus. E aí, a visão das pessoas sem Deus é a visão que alguns tiveram de Paulo e Silas. Esse Paulo e Silas, por onde passam, estão virando o mundo de cabeça para baixo. Atos capítulo 16, você vai ver que tem uma fala assim sobre Paulo e Silas. Aonde esse tal de Paulo e Silas passam, eles fazem uma bagunça. O mundo está virando, eles estão virando tudo de cabeça para baixo. Porque Paulo chega em Efésios e denuncia a idolatria, prega Cristo Jesus, há um avivamento, pessoas se convertem, queimam livros. Então assim, ele mexeu com a estrutura da cidade, não foi só uma questão religiosa. Ele mexeu com a questão que tinha implicações econômicas, políticas, a maneira de se organizar. O Evangelho faz isso, ele toca em tudo, ele alcança tudo, e aí é fato que haverá consequências nesse sentido. Então não significa que por serem sem Deus, eles não viviam em idolatria. Então Paulo está dizendo, vocês eram idólatras, estavam sem o verdadeiro Deus, estavam sem Deus nesse mundo. Então a gente tem por um lado um povo que se gloria do seu legalismo, do seu orgulho de ser o povo exclusivo, de se considerar o povo exclusivo de Deus, e de outro lado um povo alheio a tudo, ignorante a Deus, ignorante às promessas, ignorante à lei, ignorante aos valores, e que também tinha um repúdio aos judeus, aquele povinho que se achava um povinho insignificante para eles, pequeno. Então havia um repúdio de ambos os lados, e isso se perpetuou por muito tempo. Então Paulo começa trazendo um exemplo de um conflito histórico. A gente começou falando, será que é possível existir reconciliação quando há tensões tão grandes, a ponto de você ter a impressão, muitos terem a impressão, de que entre eles e o seu próximo há um muro de concreto com arame farpado? É possível? Paulo começa levantando um exemplo histórico de judeus e gentios, mas em segundo ele começa a falar a partir do verso 13, da exclusividade de Cristo Jesus para a reconciliação. Em Cristo Jesus é possível a reconciliação. Em Cristo Jesus é possível o coração do Pai se converter não somente a Deus, mas se converter ao Filho. Em Cristo Jesus o coração do Filho pode se converter ao coração do Pai. Em Cristo Jesus, acredite meu irmão, até o coração da sogra pode se converter ao da nora. Até o coração do sogro pode se converter ao seu genro. É possível, até isso, acredite, olha só. Às vezes você olha e fala, não é possível, mas é possível. Em Cristo Jesus até isso é possível. É possível conflitos históricos serem apaziguados.
É possível conflitos que aos olhos humanos é complicadíssimo, em Cristo é possível. E Paulo levanta esse exemplo milenar de conflito para mostrar que em Cristo isso houve reconciliação. As palavras que ele usa aqui no verso 13, em Cristo há aproximação. Versículo 14, em Cristo ele fez dos dois um só povo. Em Cristo ele destruiu o muro de inimizade, ele destruiu o muro de separação. Em Cristo Jesus ele pode destruir os muros que a gente criou. Amém? Ele pode destruir esses muros. Talvez de ódios, de anos que a gente vai carregando, de amargura, em Cristo Jesus ele pode esmagar, ele esmaga isso, ele dissipa isso, porque Cristo não vem por meio da violência. Essa paz que Cristo traz, não é a paz que Roma trazia. Falava-se da Pax Romana naquele período. E aliás, as expressões que os evangelistas usam, não são expressões espirituais, eles pegam expressões daquele contexto para trazer uma aplicação do evangelho. Naquele contexto falava-se da Pax Romana. Como era a paz romana? É através da tirania do exército romano. Eles acabavam com qualquer rebelião, com qualquer problema, através da força, da violência. E por isso Jesus diz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, não como Roma a dá. Cristo traz a paz porque Ele mexe no grande problema do homem, que é o nosso coração. Ele é capaz de quebrar corações de pedra e dar um coração de carne. Ele é capaz de trazer constrangimento para cada um de nós e trazer harmonia para a nossa vida, para as nossas famílias e para a igreja. Jesus pode fazer isso. Não há distância que Ele não possa reverter. Não há barreira, seja ela geográfica, seja ela cultural, seja ela emocional, seja ela econômica, espiritual, que não possa ser convertida a Cristo Jesus. E a gente vai ver isso. Abre comigo aí 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo de número 33. Volta lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, a gente vai ler o capítulo 33. Deus pode quebrar barreiras espirituais. Deus pode quebrar barreiras que aos olhos humanos parece algo impossível, mas Deus pode quebrar isso. Havia uma barreira impossível de ser quebrada na lógica humana. Nenhum psicólogo conseguiria reverter o que acontecer com este homem aqui que a gente vai ler. Nenhum aconselhamento era capaz de um terapeuta profissional, por mais capaz que fosse, não era possível reverter a situação desse homem. 2 Crônicas 33, a gente vai ler aqui rapidamente do verso 1 ao 13. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Seu pai tinha comunhão com Deus, tinha compromisso com Deus, mas ele voltou a reerguer aqueles altares idólatras que o seu pai tinha construído. Levantou altares aos Balaíns, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército do céu e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, o qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome, ou seja, corrompeu o próprio templo de Deus. Em ambos os átrios da casa do Senhor edificou altares a todo o exército dos céus. Fez os seus filhos passarem pelo fogo no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhações e bruxaria. Consultou médiuns e adivinhos. Fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira, pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi, a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Mas Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Olha o que esse homem está fazendo. Esse homem não só prostituiu o templo, prostituiu a nação, esse homem matou os seus 2 filhos. Quando ele passa os filhos pelo fogo, ele sacrificou 2 filhos dele. Você consegue imaginar um pai matar 2 filhos?
em culto a um Deus pagão, praticar feitiçaria, consultar médiuns, fez tudo que Deus tinha falado para não fazer, a situação irreversível aos olhos humanos. Aí o versículo 10 diz: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus fala com ele ainda e ele se recusa a ouvir a voz de Deus, a nação se recusa a ouvir a voz de Deus. Mas aí o versículo 11 diz: pelo que o Senhor trouxe sobre ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. E em sua angústia ele suplicou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém e ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois de fazer tanta coisa errada, depois de matar filhos, depois de praticar feitiçaria, de perverter a nação inteira, Deus ainda foi capaz de mudar o coração desse homem lá na prisão. Ele volta, destrói os altares, reconstrói o caminho, traz Jerusalém de novo para servir a Deus de fato. Deus é capaz de mudar esse coração horroroso desse homem. Deus é capaz de mudar um ser tão desprezível como esse homem era, que matou inclusive o profeta Isaías, cerrou o profeta Isaías no meio. Deus ainda conseguiu achar espaço para o coração desse homem. Meu irmão, se ele consegue converter Manassés, ele pode converter o seu filho, ele pode converter o seu amigo, ele pode converter quem ele quiser. Não há coração que ele não possa amolecer pela sua graça. Será que a distância é emocional? Será que Deus não pode remover barreiras emocionais? Vai lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 50, versículo 15. Gênesis 50, versículo 15. A gente viu aqui um cara com coração duro de pedra, idólatra, que matou os filhos, e Deus foi lá e trouxe conversão ao coração dele, amoleceu aquele coração duro, rebelde. Mas será que Deus pode trazer reconciliação entre os homens e superar problemas emocionais, traumas profundos emocionais, aquelas dores, angústias que ficam na alma, aqueles ódios que ficam na alma, amargura? Será que Deus pode remover isso, trazer cura sobre isso? Veja o versículo 15 do capítulo 50, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. É a consequência lógica. Vendemos José, mentimos para o nosso pai, dissemos que ele havia sido morto por um animal, 20 anos sustentando a mentira, mas na hora da fome José reconheceu eles, hospedou a família, mas agora Jacó morreu. Falou: agora José vai vir com a ira sobre nós. Estava esperando, a gente foi com o mal, ele vai devolver o mal que a gente fez para ele. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado porque te fizeram mal. Agora pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, não temais. Isso aqui é alguém que tem o coração curado por Deus. Isso aqui é alguém que olha para a vida com a vida resolvida em Deus. Alguém que reconhece a misericórdia de Deus. Ele não retribui o mal porque ele sabe que a misericórdia de Deus estava sobre a vida dele, que ele mesmo dependia da misericórdia de Deus. Acaso estou eu no lugar de Deus? A pergunta de José: não temais, por acaso eu estou no lugar de Deus? Deus poupou vocês, Deus permitiu tudo isso. E aí ele vai dizer: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora pois não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração, ou lhes falou de maneira amável, lhes falou com ternura. Isso aqui é alguém que, por mais que sofreu o mal, por mais que tinha todos os motivos do mundo para carregar um ódio que o transformasse na pior criatura dessa terra, não permitiu
que essas coisas mudassem quem ele era. Pelo contrário, se colocou debaixo da graça de Deus e houve reconciliação com seus irmãos, com aqueles que fizeram tanto mal para com ele. Em Cristo Jesus, não há barreira emocional que não possa ser quebrada. Não há barreira de ódio que não possa ser rompida. Mas será que existe barreira de classe social, barreira econômica? Será que não é possível reconciliar gente que está em classes diferentes na sociedade? Com certeza. É só a gente pensar na carta de Paulo a Filemon. Onésimo rouba o seu senhor, rouba o seu dono. Naquele tempo havia escravidão, não como a gente conhece na África, que teve na África, no Brasil, não dessa forma. Muitos, inclusive, que eram escravos, que poderiam ter a sua liberdade, optavam em servir aquele senhor para o resto de suas vidas, eram como, de fato, funcionários, patrão e empregado. Mas aquele homem rouba o seu patrão, leva, prejudica, e no caminho fala com Paulo, Paulo preso em Roma, aquele homem se converte, e aí Paulo manda uma carta para Filemão para receber Onésimo, escravo fugitivo, e que havia ainda lesado o seu senhor. Poderia ser morto pela lei romana, mas mesmo assim ele vai, e Paulo diz, recebe ele não como escravo, recebe ele como teu irmão, porque ele é o teu irmão em Cristo Jesus. Você não está recebendo apenas um escravo, você está recebendo um irmão. Aliás, recebe como se você estivesse me recebendo. Eu estou mandando o meu próprio coração a você, Filemão. Não tem distinção aqui. No reino, o que existe é fraternidade. Então não há barreira que não possa ser quebrada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus ele pode trazer unidade, reconciliação. Paulo vai dizer no verso 14, 15 e 16, que o ponto de separação foi desfeito. Veja comigo aí, vamos voltar para o texto de Efésios, capítulo 2, o versículo 14 ao 16. Paulo vai dizer, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Aquelas leis cerimoniais, porque a lei mosaica é dividida em três, tem a lei civil, tem a lei moral, que ainda permanece, e tem a lei cerimonial. Essa lei cerimonial, que Paulo vai falar em Colossenses, inclusive sobre elas também, que a pessoa não tem que se gloriar, porque por conta de guardar festas, celebrar algumas coisas, essas leis cerimoniais foram abolidas em Cristo. Aquilo que separava o puro do impuro foi abolido. No templo de Israel havia o pátio dos gentios, e havia um lugar só para os judeus. Inclusive, lembra quando Jesus expulsa os vendilhões do templo? Sabe por quê? Porque eles estavam pervertendo o pátio dos gentios. É por isso que Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração para quê? Para quem? Casa de oração para todos os povos. A ira de Jesus é porque eles estavam pervertendo o pátio dos gentios. Estavam pervertendo algo que era para ser aberto para todo mundo. O templo é a casa de oração para todos os povos. Vocês estão pervertendo esse lugar. Então havia essa lei cerimonial do puro e do impuro. E aqui Paulo está dizendo, foi desfeito. Isso aí foi desfeito. Não tem mais esse papo de impuro gentil, de puro judeu, porque acha que consegue guardar a lei e ser justificado através da guarda dessa lei. Isso foi abolido em Cristo Jesus, e a gente só se torna justo se estiver debaixo de Cristo Jesus. Foi o que a gente falou na semana passada, aquele resumo do Evangelho, capítulo 2, do 1 ao 10. E aí Paulo fala que ele fez um novo homem. Toda vez que ele usa essa expressão novo homem, tem a ver com um novo homem coletivo, tem a ver com a igreja. Ele fez algo novo. Algo novo aqui não é algo novo no tempo. A gente pode quebrar essa parede e fazer uma parede nova, mas você já viu uma parede? Não é novo. Esse novo aqui é novo na história. É novo no sentido de algo que foi criado, de algo que não havia sido visto antes. É novo, a igreja é algo novo. Dos dois ele fez um só povo. Não existe mais o Deus de Israel, existe o Deus da igreja. A igreja é o novo Israel. A igreja é o povo de Deus. Deus continua
tendo um pacto com o povo, mas esse pacto é com a sua santa igreja que ele comprou com o sangue de Cristo Jesus. Amém? Então Paulo está falando de algo novo, agora o que existe é a igreja. E aí, para reforçar essa ideia de reconciliação, e a gente está terminando, Paulo vai usar aqui 3 expressões, 3 figuras. Paulo fala de muitas figuras quando ele se refere à igreja, e aqui ele fala da primeira figura, ele usa a ideia de forasteiro, de cidadão. Ele fala, vocês não são mais forasteiros, vocês não são mais estrangeiros, vocês são cidadãos do reino de Deus. Versículo 19, a parte A. Vocês se tornaram concidadãos do reino de Deus. Vocês estão debaixo dos mesmos valores, vocês têm os mesmos deveres e vocês têm os mesmos direitos. Nenhum judeu pode chegar para vocês e se gloriar porque ele tem mais direito que vocês. Todo mundo tem o mesmo direito no reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Não tem ninguém aqui especial demais, ele é melhor. Nós somos cidadãos, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Nós temos os mesmos valores. A gente está ali, somos um só, é um time, é uma nação, é uma etnia. Pensa em etnia aqui. Tem uma constituição, todo mundo está debaixo dela aqui. Não tem alguém que não está, todos estão debaixo dessa constituição do reino de Deus. Todo mundo tem que olhar para esses valores do reino de Deus, e todo mundo recebe os mesmos direitos. Aí ele usa a segunda expressão. Se a primeira fala de deveres, de valores, de direitos como cidadão, aqui ele fala de família. Vocês são membros da família de Deus. A gente falou aqui que uma das bênçãos no capítulo 1 é a bênção da adoção. Em Cristo Jesus a gente recebe o poder para ser tornado filho de Deus. Nós somos filhos, nós temos agora, claro que direitos como filhos, mas quando a gente pensa em família, vem a nossa mente a ideia de identidade, de filiação, de fraternidade, de igualdade nesse sentido de valor como família, como filhos. Deus olha para nós, somos filhos. Participamos da mesma herança, inclusive. Lembra que eu falei na última mensagem que a herança é a herança nos santos. Aliás, na outra, a herança nos santos. É uma herança que a gente participa como família. É uma herança que a gente participa como grupo. É uma herança que a gente participa como igreja. Não é a herança que eu tenho, Levi, é a herança que nós temos como santos, como família de Deus. E aí, por fim, ele usa a figura do templo. Ele está fortalecendo essa ideia da reconciliação. E aí ele fala, vocês são cidadãos, estão debaixo do mesmo povo, da mesma etnia, têm os mesmos direitos, vocês são a família de Deus, são irmãos, vocês têm igualdade nesse sentido, identidade que recebem de Deus, têm participação na herança. E aí do versículo 20 ao 22 ele fala que nós somos o templo. E olha que legal, porque a gente geralmente fala de templo, nos nossos dias se acentua muito a ideia do templo como o Levi templo isolado. Mas nesse texto, quando Paulo fala de templo, ele fala do templo do ajuntamento dos santos. Nesse texto aqui, a ideia de Paulo como templo é você é templo quando você está no ajuntamento. Você é templo quando você está na comunhão dos santos. Você é templo quando você não anda de maneira isolada. Você é templo quando vive em comunidade. A primeira coisa que ele faz questão de ressaltar é que nessa ideia de templo, há um fundamento que foi nos dado pelos apóstolos e profetas. Versículo 20. Ou seja, tudo aquilo que a gente constrói como igreja é a partir desse fundamento aqui. Porque o que os profetas e o que os apóstolos nos deram foi a revelação especial. E é por isso que a gente prima tanto pela revelação especial. É por isso que a gente tem que estar firme na palavra de Deus e não permitir que relativizem ela. É por isso que a gente não pode permitir que falsas ideias e conceitos venham ser aceitos na igreja. O pessoal que questiona a veracidade da autoridade de Paulo, por exemplo. Paulo não é inspirado. Paulo fala um negócio diferente de Jesus. Eu fico com Jesus e não com Paulo. Que isso é uma besteira. Se você parar para o cara que fala um negócio desse, se ele parasse para pensar de fato, ele ia ver que está falando uma abobrinha tão grande. Eu fico com Jesus e não com Paulo. Ele sabe de Jesus por quem? Ele sabe por quem? Ou senão, meu negócio é Cristo, não a Bíblia. Eu sigo a Cristo, não a Bíblia. Você sabe de Cristo por onde? Você viu lá na receita da Ana Maria Braga sobre Jesus? A gente só sabe de Jesus por causa da Bíblia. Como é que eu separo a Bíblia de Jesus de uma forma tão drástica?
Eu não estou dizendo que Jesus é o livro. Eu sei que Jesus é Deus encarnado, eu sei que há um aspecto subjetivo, há uma experiência, a gente lida com um ser que está vivo, mas a gente só sabe dele pelo livro, e a gente não pode abolir o livro. O fundamento é esse da igreja, e o fundamento permanece, conforme nos apresentado pelos autores bíblicos, mas a pedra dessa igreja, o próprio Paulo diz, é Jesus. Fundamento dos apóstolos e dos profetas, somos construídos na pedra principal, que é Cristo Jesus. Mas conforme relatado por Pedro, por Paulo, por João, por Tiago, por Mateus, conforme eles nos apresentaram, não conforme o nosso entendimento de Jesus à luz das filosofias atuais. Isso é importante para pensar a igreja. Paulo está falando sobre isso. Mas ele está dizendo aqui no templo como lugar então de manifestação divina. A palavra templo aqui era uma parte do templo que tinha a ver com a manifestação de Deus no templo, com a manifestação do rosto de Deus, com a manifestação da glória de Deus. Paulo está dizendo, vocês, para reforçar, são o lugar da manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus é quando a gente se reúne, quando eu vejo as cores da graça de Deus, como eu já falei aqui algumas vezes. Se eu estou sem o Joel, eu perco uma cor dessa graça, eu não consigo ver a glória de Deus de maneira maior, eu fico faltando. Você lembra lá quando o pessoal mais velho, você assistia a TV em preto e branco? Aí chegou a TV a cores, né? A primeira Copa transmitida foi em 70. Ainda bem, né? Que foi a melhor time da história. Mas olha só, aí começou a ficar melhor. Mas aí chega o Steve Jobs, começa a fazer uma tecnologia, umas coisas. Hoje a gente vê como é moderna a coisa, que vai ficando cada vez mais nítido, tem mais cores, tem mais definição. Quanto mais gente, quanto mais ajuntamento, quanto mais manifestação de dom, mais de Deus a gente vê. Sem vocês, sem os irmãos, e os irmãos que nos acompanham também online, sem a sua presença, sem o seu dom, sem a utilização do potencial que Deus deu a você, como a gente refletiu alguns domingos, esse poder que Ele deu a nós, a gente fica como uma TV em preto e branco. Consigo ver muito pouco de Deus, mas quando a gente começa a usar os dons, a gente vê a glória de Deus manifestada. E é por isso que o ajuntamento é tão importante. É por isso que o escritor de Hebreus diz assim: animem-se uns aos outros, não deixai de reunir como é costume de alguns, mas animem uns aos outros, encorajem uns aos outros, especialmente agora que a gente vê que o grande dia se aproxima. A Bíblia não relativiza o ajuntamento dos santos, isso aqui é essencial para nós. Não relativize, não entre nessa história de que isso aqui é descartável, que a gente pode viver sem o ajuntamento. Não pode, a gente precisa do ajuntamento. Por quê? Porque Paulo está dizendo, no ajuntamento a glória de Deus se manifesta. Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce, que é colocado sobre a cabeça de Arão, e desce pela sua barba e enche a gola das suas vestes. Aquela unção derramada sobre aquele sacerdote, essa unção do Espírito Santo de Deus, isso é derramado onde há ajuntamento, onde há união, onde há comunhão. É como o orvalho que desce do irmão. Sabe o que o orvalho do irmão fazia? Ele irrigava Israel, a plantação, e produzia frutos. Onde há ajuntamento, o Espírito de Deus sopra e há fruto. A manifestação dos frutos da graça de Deus, o fruto do Espírito Santo de Deus, o ajuntamento é essencial. Amém? Eu termino aqui com um trecho de uma canção que eu gosto bastante, do Oficina G3, chamada Encontro. Talvez você não goste de rock, mas para ouvir essa canção. Ela diz assim: o que vou dizer sem ter a quem dizer? O que posso ter sem nada oferecer? Te vendo ao meu lado, entendo que nesse encontro não existe mais o eu, passa a existir o nós, dividindo o que não é mais meu. Como posso ser se eu não sou sem você? O Pai, o Filho e o Espírito mostrou que juntos somos um em uma direção, e essa união nos dá sentido. Que nesse encontro não existe mais o eu, passa a existir o nós, dividindo o que não é meu, o que não é mais meu. Deus nos chamou para viver assim, no ajuntamento, na comunhão, na unidade. Nós temos os mesmos direitos como cidadãos, participamos da mesma herança como família e juntos contemplamos a manifestação de Deus. De modo algum a gente pode então desprezar a comunhão, a reconciliação,
Por isso a exortação bíblica é para a gente, a unidade do Espírito, a gente permanecer, preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente não gera unidade, a gente preserva a unidade, porque ela já foi feita em Cristo Jesus. Mas a gente tem que preservar essa unidade. Não pode haver espaço, meus irmãos, nem para essa ideia de exclusivismo, que na verdade é egocêntrico, é arrogante, essa ideia de se achar superior, mas nem espaço para aquele que se acha insignificante e por causa disso se afasta do corpo, se afasta da congregação, deixa de usar os seus dons. Não há espaço para quem se frustra também, enterra o dom. Se a gente entende que a comunhão é tão importante, que a unidade é tão importante, que a reconciliação é tão importante, não tem espaço para o eu no reino de Deus, só tem espaço para o nós. Amém?